Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Você que ainda está em casa, para que pressa, né? Saia se quiser sair agora, não tem problema nenhum, porque o movimento de agora até as 2 horas da madrugada é parecido, né? Saindo agora ou saindo às 11 da noite, você vai ter problemas no caminho, isso é normal, até porque tem calor, né? Tem muito movimento na estrada e o pessoal já saiu do serviço. Então, amanhã é feriado nacional e você, com certeza, vai se cuidar na estrada, porque tem que haver começo, meio e fim do feriadão, né? Que o fim não seja trágico. Pô, eu vou bater aqui na madeira. Para muitos não é feriadão. Sexta-feira é dia de São Pega. E eu digo aqui sempre, né? Agora é o seguinte, a maior parte das pessoas não consegue mais tirar 30 dias, sequer 15, alguns sequer 10. Então aproveitam todos os feriados para transformar em feriadão. Não tem crime nenhum. Então só vá na paz. Não há por que ter tanta pressa. Vamos com imagens aí. É da Freeway? Essas são imagens da Freeway? É, em frente à arena. Tá tranquilo, hein? Dos dois sentidos, né? Tá tranquilo, dá para encarar. Então, mas não é o melhor horário para sair, porque se não afunilar na saída de Porto Alegre, em algum ponto da estrada, pelo número de carros, acaba congestionando. De qualquer forma, se for para a praia, para a serra, vá na paz. O D'Alessandro não treinou a semana inteira. Amanhã é quinta-feira. Não há necessidade de colocá-lo em campo pela urgência na tabela, o desespero já passou para o Internacional. No entanto, pela sua liderança, por ser um jogo contra o Juventude, por não ter Camilo, que é o reserva mais imediato, o Internacional pensava até, e pensa, quem sabe, até a última hora, em utilizar o D'Alessandro. Só que, não treinando, vai ficar muito difícil. Outra coisa, a greve no aeroporto de Buenos Aires atrasou a chegada do Felipe Gutierrez em Porto Alegre. O jogador não treinou hoje, vai treinar amanhã, tem o treino de sexta-feira e tem a viagem sexta-feira para Caxias do Sul, que é aqui do lado. Então, não sei se vale a pena colocar o Felipe Gutierrez, que mais se desgasta indo para essa seleção chilena, né? Eu não sei se o cara se valoriza sendo convocado para a seleção chilena, sendo reserva dessa seleção, que muito provavelmente nem vá à Copa e não ganha mais de ninguém, né? Daqui a pouco não ganha mais nem cuspe a distância, a seleção do Chile, né? Seleção que estava mais classificada depois de Brasil e Uruguai, foi perdendo forças, e agora depende quase de um milagre, né? Vai ter que ganhar a próxima para chegar a 26 pontos e pelo menos empatar com o Brasil para tentar ser o quinto colocado e ir para a repescagem. Então, Felipe Gutierrez não joga no Chile e até poderia ser o substituto do D'Alessandro, porque depois do Camilo ele também foi experimentado na função, mesmo porque o Camilo faz outras atividades dentro de campo. Então está se desenhando uma grande chance para o menino Juan. Aliás, a gente vive falando aí, quando é que o D'Alessandro para? Vai se aposentar o D'Alessandro. Então é bom que o Internacional experimente tudo até o final do ano. Tamanho do Felipe Gutierrez nós não sabemos. O Camilo, qual é o Camilo? Né? Camilo bom da Chapecoense, de bons e maus períodos, mas bem, está bem, o tamanho da Chapecoense estava legal. No Botafogo, o ano passado, ajudando a classificar para a Taça Libertadores da América, ok, é um bom Camilo. Agora, o Camilo desse ano ainda não aconteceu. Por isso, o Juan tem a grande chance de mostrar futebol e bom também para o Inter, né? Porque dinheiro não dá em árvore. Mesmo que o Internacional tenha o retorno de 40 jogadores, quem é que poderia disputar por ali? Ferrarez, Andrigo, Anderson. Esses todos se desgastaram tanto com o Internacional indo para a Série B no ano passado, que eu não acredito que o Internacional vá pensar em escalar alguém. Nem vou falar em Anselmo, o outro Fernando Bob. Esses aí jogam em outra função da meia cancha e também não, pelo jeito, não vão interessar. Então, o Internacional tem muitos e muitos jogadores emprestados, no entanto, periga estar aí a alternativa no Juan ou então na contratação de um outro meia. Isso se o D'Alessandro não renovar o seu contrato. Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Klaus, Vitor Cuesta e Wendel, Charles Edenilson, Juan, William Potker, Eduardo Sacha e Damião, o time do Internacional que vai se desenhando. No Grêmio, volante Christian já está no bid
e pode estrear, não nesse final de semana contra o Vasco, que não tem as melhores condições, mas estará já em condição legal. O Christian, já a partir de agora, com condições de atuar com a camisa do Grêmio. De repente, se for para jogar alguns minutos, né, vamos ver se ele vai para o Rio de Janeiro, imagino que não. Edilson, Lucas Barrios e Ramiro podem ser preservados contra o Vasco no final de semana. Aí é que mora o perigo, né? Porque não tem alguém exatamente para o lugar do Ramiro, por exemplo. Pode ser o Léo Moura, vai lá. Mas o Grêmio, apesar que o Ramiro caiu muito de rendimento. Lucas Barrios na frente, daí jogaria o Everton. E o Edilson na lateral, bom, se não jogar na lateral o Léo Moura, não pode jogar na meia cancha. O time que treinou, bom, para terminar a especulação, Paulo Vitor, Léo Moura, Bressan, Kahneman e Bruno Cortes. O Bressan ainda, porque o Jeromel está sendo preparado para o jogo contra o Botafogo, na quarta-feira que vem, lá no Rio de Janeiro. Michel, Arthur, Caio, Luan, Fernandinho, Beto da Silva e Arroio. Partida contra o Vasco será realizada com portões fechados no estádio São Januário. Então é um misto quente do Grêmio, e daqui a pouco nós vamos solicitar a opinião dos nossos convidados. O José Vicente Contursi, agora vou chamar assim, né? Não é mais Pimpo Contursi, e o Jesse James, conselheiros de Grêmio e de Internacional, estão já aqui, daqui a pouco eles também participam do programa. No geral, noticiário geral, Beto Campos está perto de retornar ao Novo Hamburgo, aliás, já retornou, né? Ele estava terminando a reunião agora e acertou com o Novo Hamburgo. E o Vidal anuncia que deixará a seleção do Chile após a Copa de 2018. Eu acho que a Copa ele poderia assistir lá, né? Porque o Chile está com 23 pontos, para chegar a 27 tem que ganhar em casa do Equador, tá bem? Vai lá, e empatar com o Brasil aqui. Sei lá se o Brasil não vai querer, mesmo que a Argentina fique fora da Copa, e aí pode empatar ou perder para o Chile, mas não, a menos que o Tite queira dizer, experimentei todo um time reserva, porque quero ver quem é que vai fechar a minha lista. Mas não é do feitio do Tite, né? Por falar em lista, o prazo de inscrições não, a janela de transferência de alguns países. A Turquia termina no dia 8 de setembro, Portugal 22 de setembro, e os outros mercados todos que poderiam concorrer aí com os principais da Europa, China, Estados Unidos, tudo já encerrado. Bom, vamos ver os jogos de hoje aqui. Jogos de hoje da Série B do Campeonato Brasileiro, e já vou atualizar também a classificação. Está aqui, ó. Quarta-feira, normalmente não tem jogo na quarta-feira de Série B, mas hoje tem, porque amanhã tem decisão da Copa do Brasil. Então, o meio de semana foi reservado para isso. Goiás e Paraná, 19h30 hoje. Náutico e Brasil de Pelotas, 21h45, jogo de alto risco para o Brasil de Pelotas. Por quê? O Náutico tem 17 pontos, né? Se ganhar, vai a 20. Aí já complica um pouco, porque fica vivo. E o Brasil de Pelotas fica com 30. Mas são 10 pontos de diferença. Mas é que o Náutico é um time médio, e aí, se ressuscitar o Náutico, o Brasil pode ficar muito perto da zona de rebaixamento, já que o primeiro que estaria caindo hoje tem 24, que é o Figueirense. O complemento da rodada da Série B, em mais 2 etapas. Na sexta-feira, Boa Esporte e Figueirense, Paysandu e América Mineiro. E no sábado, Criciúma e Luverdense, o clássico Juvenal, Juventude Internacional, Londrina e Ceará, ABC e Santa Cruz. Puxa vida, esse aqui é um clássico, Deus nos acuda, né? O ABC é lanterna com 16, e esse ABC, com gol de Pardal, fez gol no Internacional aqui em Porto Alegre, tirou um ponto do Inter, imaginem. O Geninho ainda era o técnico. ABC e Santa Cruz também está com míseros 23 pontos. CRB e Oeste. Amanhã tem decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Cruzeiro, 9h45 da noite. Transmissão, nem precisa dizer que é ao vivo para todo o Brasil, os caras transmitem tudo do Flamengo, não vão transmitir decisão, né? No sábado, Série A, Atlético Mineiro e Palmeiras, Vasco e Grêmio, Ponte Preta, São Paulo e Ponte Preta. No domingo, teremos a sequência do Campeonato Brasileiro.
E aí o Corinthians joga contra o Santos. Esse é o principal destaque do final de semana. Já com os convidados, voltaremos depois dos comerciais. Voltamos, 7h17. Não falei dos jogos de domingo pela manhã, com a volta do trago. Atlético Paranaense e Curitiba, 11 da manhã, aquele solão lá em Curitiba, já pode beber. Depois teremos no restante do domingo Santos e Corinthians, Sport e Avaí, Vitória e Fluminense, Botafogo e Flamengo, Chapecoense e Cruzeiro. Na segunda-feira, Atlético Goianiense e Bahia. Um convite especial para você que vai fazer feriadão, ou na praia, ou dentro de Porto Alegre, ou vai ficar em casa, sem feriadão, porque sexta-feira seria dia de trabalho. Nós teremos aqui programação normal, tanto o preliminar da 1 a 1h45, quanto o nosso Cadeira Cativa das 19 às 20h30. Beto Campos, hein? Foi só um até logo, né? Está de volta ao Novo Hamburgo, 4 meses depois, maio, junho, julho, agosto, setembro. 4 meses certinho depois, volta, porque não conseguiu triunfar lá no Náutico, que melhorou um pouquinho depois que saiu o Beto Campos, né? Mas não melhorou tanto a ponto de dizerem o culpado era o Beto Campos, se tivesse trocado antes e tal. E o Beto dizia, um pouco nós vamos crescer na competição. O problema é que o Náutico é muito ruim, né? E fez 2 gols contra o Internacional. Vê como o Internacional estava mal. O Internacional teve 4 pênaltis a seu favor naquele jogo e ganhou de 4-2 do Náutico, mas converteu 2 pênaltis só. E o Náutico ali estava caindo ainda mais pelas tabelas, acho que tinha 1 ou 2 pontos na competição. Era baixíssima a pontuação do Náutico, né, Rec? É verdade. Por falar em jogos da Série B, teve um jogo do Inter que foi remarcado. Tem um show no Anfiteatro Beira-Rio no dia 26, que é a data que estava marcada inicialmente, Inter e América Mineiro. O jogo passou para o dia 27, quarta-feira. O jogo seria às 9h30, vai ser agora na quarta, 7h30 da noite. Isso aí quando dá para remodelar a tabela aí, porque tem umas que já estão anunciadas, vendidas, está mais complicado. Mas aí está muito longe ainda. Que dia é? Dia 27 de setembro, agora a nova data. Aí dá tempo. Quando se programam antes, agora tem que avisar, tem que negociar. Ver que não é só o Grêmio que tem que negociar, não. O Internacional também tem que negociar. A mesma coisa. Tá na mesma situação. José Vicente Contursi, agora tem que me acompanhar. Rec. Mais uma vez um não prazer é mais Pimpo estar aqui. Contursi. as pessoas têm que saber meu nome, né, Rec? Né? Pimpo todo mundo já conhece. É que tu tá ficando famoso, é isso? Pois é, né? Não, como mas na rede social mais seriedade. Mas na rede social, no Twitter, ainda é Pimpo. Ainda é Pimpo, né? Mas, a pessoa tem que saber meu nome, né? É verdade, tem razão. Nome bonito, né? E o Jesse James também tem nome de artista. É mais bonito que o meu, né? Não, Jesse James é um nome, né? Tudo certo? Tudo certo, boa noite. Boa noite, pessoal que está em casa nos assistindo. Estava na reunião ontem? Tava, ainda estou no clima, ainda estou na adrenalina da reunião do conselho. Saímos de lá ontem, era... Tá nervoso? Meia-noite. Um pouco decepcionado, mas com um pingo de esperança no rumo que as coisas estão tomando. Jesse, me repita sempre o teu movimento, porque são tantos que eu... Claro, com certeza. Movimento Gigante Colorado. Gigante Colorado, isso mesmo. Então, não vou me esquecer mais. Nem eu, nem meu produtor. Bom, mas o que tu ficou mais surpreso? Você achou que o fedor não era tanto? Não, na verdade, eu achei que aconteceria uma identificação na explanação da empresa que diagnosticou a situação do clube. Eu imaginei que praticamente daria o nome aos bois de quem cometeu alguma fraude, de quem cometeu algum ilícito. E me surpreendi, na verdade, apesar de ter uma cláusula de confidencialidade, que a gente não pode explanar tudo o que acontece na reunião, logicamente, mas acabaram avalizando tudo aquilo que o Conselho Fiscal apontou na questão de notas sequenciais, que alguns conselheiros já se pronunciaram e a imprensa também recebeu essas informações, a questão do fluxo de caixa, dos déficits. E eu fiquei pasmo pelo amadorismo da coisa, porque, na verdade, dificilmente tu indica... Pegar dinheiro ali era uma barbada. Olha, eu entendi que o amigo roubou do amigo. É a impressão que eu tive. Mas como eu não posso acusar ninguém, não tenho provas de nada, não faço parte da comissão responsável por fazer essa sindicância, essa averiguação mais profunda. Tem gente que pagaria para estar nessa comissão. Eu gostaria de estar. Nosso movimento não está contemplado nessa comissão. Imagina colocar um Sopa de Granada ou um Thiago Issa. Que encrenca.
Não, mas eu acho, na verdade, eu achei que o Sérgio Urre, o conselho, montaria essa comissão com um Mas que o representante de Sérgio cada Urre- movimento. Né? Os Nosso caras movimento estão não chamando ficou o Sérgio Urre representado. de mais ditador do que o Mário Sérgio Martins, para administrar as reuniões do conselho, diz que estavam. Olha, foi uma reunião um pouco cavernosa nesse aspecto, porque ó, alguns conselheiros puxaram um pouco para o revanchismo, achando que a postura do conselho do Marcelo Medeiros seria de atacar alguém ou acusar alguém. Eu particularmente, achei que haveria... seria listado essas pessoas, determinado problema? Não. O que foi proposto, na verdade, foi vou usar as palavras do presidente Marcelo Medeiros, uma fotografia do clube. E fotografia é aquela coisa, né? Ou tu tá bonito ou tu tá feio, mas na foto tu sai. Então eu acho que eu fiquei muito feliz pela a possibilidade de resolução e de que não aconteça novamente isso. Essa é a parte positiva. A partir de segunda-feira os conselheiros vão ter acesso a esse material. Se houve dano para os cofres do clube, se esse dinheiro vai voltar para o Inter. Porque a comissão essa aí, e eu espero que o Amarante, que vai conduzir, que vai comandar essa comissão, não só vá fundo, porque, olha, tem coisas aí que a polícia vai ter que decidir, vai ter coisas que o Ministério Público vai ter nota fria, Exato. nota sequencial. Está todo mundo sabendo, o Ministério Público não vai agir, vai agir. E Henrique, eu não sei o que está acontecendo lá no Pinto, Inter, né? Contursi. Eu Mas vou te chamar para os dois não agora. tem problema. Qual é o teu movimento mesmo? O movimento Grêmio Independente, o É MGI. independente, MG. Mas escutando o Jesse falar, eu acredito que agora se encontrou uma das explicações por que o Inter caiu para a segunda divisão, né? Não, o problema não era só dentro de campo, né? Então parece que tinha problemas também fora de campo. Com certeza, com certeza. Então acredito que essa... Não foi o Marcos Hermann que há 20 anos disse que um time mal administrado namora com a segunda divisão? acho que sim. Foi o Marcos Acho Hermann. que sim, eu acredito E é que sim. verdade. E é verdade. Time mal administrado namora permanentemente com a segunda divisão. verdade. Aliás, o Inter estava no lucro. Não, e coincidiu Tava no os lucro. fracassos coletivos, o rebaixamento, que na verdade não é um crime, mas é uma incompetência, a questão da má gestão nesses aspectos de ausência de contratos, notas sequenciais, notas fiscais rasuradas, esse tipo de coisa, de certa forma amadora, porque na rua, na saída do conselho, eu saí, um conselheiro dizendo que roubar no Brasil é uma arte. Então, amadorismo... Eu já estou achando que não é arte, é tão fácil. Não precisa nem ser arteiro nem artista. Não, eu fico pasmo. Tão fácil, cara. Eu fico pasmo, Rec. Fico pasmo. Peguei um adiantamento, depois vou ver se arruma a nota. Eu fico pasmo pela indicação, sabe? Porque assim, tu és eleito pelo sócio e tu tens o poder de escolher as pessoas que vai trabalhar e, com certeza, sendo um amigo teu ou um companheiro de movimento, tu não vai escolher uma pessoa incompetente ou uma pessoa desonesta a princípio. Então, A menos que se revele no curso da gestão. Exato. Mas quando são figuras carimbadas, todos Exato. já se conhecem entre si. Exato, exato. Não são estranhos. Não. Tá? Então, Pelo contrário, alguns até têm reciprocidade com aquelas coisas. pois é, e as Ajuda que eu instâncias... te ajudo. As instâncias punitivas do clube são bem amplas, né? Tem a questão da comissão de ética, que vai ter uma punição, provavelmente, após esse relatório. Eu estou convidando todos eles para virem aqui. Obviamente que tem alguns que estão em lugar incerto, não sabia. Do presidente Piffer, que não viria mais nos meus programas, isso faz uns 8 anos já. Porque o presidente Piffer e o presidente Odone, eles têm um sistema seguinte. Vem para o meu lado, que está tudo certo. E eu não tenho lado. Me criticou, não olha para mim. Não, jornalismo não tem lado. Aliás, uma vez eu respondi isso para o presidente Odone, lá na redação da Record, para todo mundo ouvir, porque ele começou a me encher o saco. Né? E disse para todo mundo ouvir, para aí, presidente, jornalismo não tem lado. Né? Então, esses caras são perigosos. E o presidente Piffer é a mesma coisa. Tu não vai te arrepender? Não, vou me arrepender se eu virar um Zé Mané, um mandado, Uma marionete. pau mandado. Não, aí não. Aí não. Eu fico com a ausência do presidente, não tem problema. Faz falta? Faz. Dá audiência o presidente? Dá. Mesmo quando está embaixo. Né? Mas fazer o quê? E por que eu estou dizendo isso? Lá atrás, quem pegar o arquivo do Correio do Povo e quem me lê com assiduidade, quem me acompanha, e graças a Deus eu tenho um público muito fiel. Eu vejo quando as pessoas me encontram e dizem que estão com saudade de mim no rádio, ou os que te vejo todos os dias. Então, por essas adjetivações é que eu
que eu vejo que o meu público é fiel. Tem uns que dizem, nunca mais ouvi programa de rádio. Outros, eu te vejo de meio-dia, te vejo à noite na obra. Não vou ficar me balaqueando aqui. Onde é que eu quero chegar com isso? Para esses eu não estou falando nada. Só estou repetindo e sendo chato. Para quem veio depois, via Facebook, ou no digital da Obra, no 19 da TVM, no 21 da NET, ou no luiscarlosreck.com/Facebook, já tinha falado Facebook. Para esses, eu sugiro que peguem o arquivo do Correio do Povo lá atrás, as minhas colunas, o que eu escrevia quando o Inter estava ganhando. Eu perguntava sempre, só uma frase já reduz tudo, a que preço? E o que eu fico mais chateado ainda, ou mais pensativo, é que esses caras ganharam. E diziam o seguinte, nós unimos o clube para poder ganhar. Será que essa união do clube teve esse preço agora aí? Porque daí o cara acha que pode tudo. E o clube não acaba, né? O clube ele tem que se perpetuar, né? Então, tu tem que sempre pensar o clube a longo prazo, o clube tem que ser sustentável. E isso serve para Grêmio, para Inter, para qualquer clube, né? Tu não pode pensar só na tua gestão. Mas tem dirigente que, às vezes, pensa só na sua gestão e esquece a viabilidade do clube no futuro, né? Mas olha aqui, o que eu dizia... Eu acho que é isso que tu tá querendo dizer. Vou dar o nome do personagem. O que eu dizia a respeito da administração do presidente Fernando Carvalho. Que aqui nesse programa foi apelidado de Deus. Né? E todo mundo está chamando de Deus agora. Teve uma época que passou de Deus para Poço de Ipiranga, que ele era muito consultado, mas segue com as duas denominações. Tá bem. O presidente Fernando Carvalho, que eu respeito. Às vezes eu faço brincadeira aqui, os caras acham que eu estou debochando. Não, é o meu jeito de fazer as coisas. Também. Né? Aí o presidente Fernando Carvalho, eu dizia sempre, 300 jogadores. 300 jogadores. É muita gente. Pô, 300 jogadores enchem o saguão do aeroporto Salgado Filho. Faz um campeonato próprio. 300. Mas foi 6, 7 anos, 8. Tá, mas foi o clube que mais revelou jovens, que mais ganhou dinheiro de 2003 para cá. O time que mais colocou dinheiro no bolso foi o Internacional. O segundo foi o São Paulo, o terceiro foi o Cruzeiro, quarto o Grêmio, o Atlético Mineiro ou o Flamengo, mas é tudo ali meio parecido. O Grêmio nem vou falar, porque o Grêmio teve dificuldades, foi para a segunda divisão, Santos. voltou, tinha que vender a qualquer preço porque teve o problema da ISL, depois teve um outro problema da Arena. Então, é difícil, velho. Aí é uma hora uma paulada, outra paulada. Agora o Internacional não teve. O Internacional não se amarrou com ninguém lá atrás, que o presidente Miranda investiu nos jovens, fez 100 e poucos contratos com meninos, disse que ia investir no próprio clube, estudou a lei. E depois o Internacional agora, na gestão do presidente Luiz, fez um bom negócio com a construção do Beira-Rio. E aí não interessa se é Colorado, é Grêmio, se é Inter, se é Tricolor, se é Colorado. Não interessa. Tá? O Internacional não teve os percalços que o Grêmio teve. Isso é um elogio para o Grêmio. Que o Grêmio se manteve vivo, forte, quase ganhou a Libertadores, foi 2 vezes vice-campeão brasileiro, ganhou a Copa do Brasil agora e está com uma gurizada espetacular. No meio desses infortúnios, tudo aí. A espinha dorsal do Grêmio está muito bem encaminhado. O Grêmio aprendeu com os erros. Exatamente. E que sirva isso para o Internacional. E essa questão de contratações, né, Rex? Se pegar o histórico do Inter, poucos foram os jogadores contratados que viraram dinheiro depois, né? Teve um ano que o Inter contratou 11 centroavantes. Tinha o Homem de Pedra, tinha o Ilan, tinha o Edu, aquele que veio da Espanha, tinha o Bundu, daquele Kleber, centroavante. Um argentino também? Do centroavante do Atlético Paranaense, um argentino. O Lisandro Lopes, aquele não veio também? Mas é um pouquinho depois. Pouco depois. Pouco depois. Esse foi bem. Esse foi bem. O que você está falando é o Kleber Pereira, né? Kleber Pereira. Esse aí foi quase campeão da América. Não, o Internacional trouxe o Allan Kardec. Kavenag. Mais recente. Mas é do período. Foi até 2010. É muita gente. Mas teve um ano que era um monte de gente, um monte. Né? Mas ainda redundou em vários títulos. O clube não se falava tanto em desmandos. Sim. Eu falava do problema futuro que apareceria. Só não achei que ia aparecer nota sequencial, o mesmo contador, uma empresa numa cobertura de Torres, a outra no subúrbio de Viamão,
Ontem, pelo que me contaram de detalhes da reunião, eu de madrugada já fiquei recebendo pim, lá, eu já estava por dentro. E hoje eu publiquei algumas coisas. Parece que tem 46 milhões, ou 56 milhões, 46 milhões, que não tem contrapartida. Tem saída de dinheiro e não tem nota. É quase a mala do Gedel, né? É quase a marca do Gedel. Quase. E Ficando tem quase, hein? Não é quase. Me disseram que um negócio de um jogador, tá bem que o jogador custe caro, para vir para Grêmio Internacional, eles cobram um pouco mais caro para jogar nos outros lugares. Aqui custa tudo mais caro um pouco, né? E um jogador parece que teve uma diferença num contrato de 5 milhões e 900. Eu estou tentando deduzir que possa ser quem eu estou pensando, porque é muito caro, é o Anderson. Mas não vou chutar, porque o cara que me passou merece toda a fé. E disse, tem uma diferença num só jogador de 5 milhões e 900. Pode ser o Ariel, porque o Ariel eu revelei o ano passado, ele custava 750 pau por mês para o Internacional. E Rec, isso é muito sério, né? Porque 5 milhões e 900 num caso. E o Inter, sim, como o Grêmio, os clubes brasileiros têm a lei da responsabilidade fiscal do Profut, né? Então, se o clube não atender algumas exigências ali da lei, ele vai ser excluído do parcelamento. Não, mas nesse aspecto o Inter melhorou. Porque o Inter não está jogando sujeira para debaixo do tapete. Exatamente. Porque se ficar quieto resolvendo, e der o estouro grande, o que fez o conselho do clube? O que fez o presidente do clube que responde junto? O presidente estava na reunião. O presidente Romildo não reuniu o conselho e disse, se eu não vender até o final do ano, vai estourar no meu. Sim, do balanço já constava que o Grêmio tinha que vender 60 milhões de reais a título de passe de jogadores, né, de direitos federativos, para poder fechar o balanço. E vendeu o Wallace e agora vendeu o Pedro Rocha. Acredito que agora já tenha chegado esse valor, né? Chegou? Já certinho, chegou, 40 e 20. Então o Grêmio precisa vender quase um Luan por ano para se tornar viável. E não só o Grêmio, a maioria dos clubes brasileiros está nessa situação. O que eu admiro, não só na admiração da administração do presidente Romildo, como também do presidente Koff, que teve que reformar o estádio da Arena, é conseguir driblar isso aí. E ainda ganhou um título brasileiro. Exatamente. Não ganhou gauchão e tal, não ganha 8 anos, né? Mas vem o 8º ano agora, né? Não vamos estranhar o que eu falei. Mas o Inter ganhou 6, o Romulo ganhou 1. Mas o Grêmio está conseguindo driblar. O Grêmio também tem suas dificuldades, mas está conseguindo. Não, o Grêmio tem 7 milhões de déficit, que é um absurdo. É um absurdo. O Grêmio fez um negócio muito mal feito com o Bolanhos. O Marco Antônio Souza leu até uma matéria aqui antiga de todos os problemas que tinha o Bolanhos, que foi cortado da seleção por um vício, né, que é difícil de curar, nós sabemos. Está escrito lá na matéria, eu não estou inventando nada. E o Grêmio ainda assim foi lá e buscou e pagou um caminhão de dinheiro, teve que se desfazer de isso, daquilo, para pagar o homem do arroz. Agora a gente tem essa conta, né, que a gente vai ter que ver como é que nós vamos resolver essa conta. A questão do Profut ele tem um agravante complicado também. A questão do Profut, que uma das punições dele também é tu ser rebaixado para a série que tu está jogando também. Se não cumprir os pré-requisitos. Então, hoje, a partir do ano que vem, até foi também passado isso para nós, para os conselheiros, tem uma série de documentações hoje que os clubes deverão apresentar para estarem aptos para jogar as suas séries. E as competições sul-americanas. O que tu está dizendo é que agora o Pimpo não precisa mais tocar flauta, dizendo que tu foi rebaixado por calote. Se não pagar, agora não é mais piada. Não é mais piada. Exatamente. E o Internacional, tem que mostrar certidão negativa agora. O Internacional foi lá no Uruguai, depositou uma cesta de dólares lá. Do Silas, né? Do Silas, foi lá, carregou. Sabe quem é que foi lá levar o dinheiro? Não. O presidente Fernando Carvalho. Nós tivemos uma situação positiva também na reunião de ontem à noite, que foi a resolução 21 do Conselho do Regimento do clube, que estipula o licenciamento do conselheiro titular, para que o suplente possa assumir. Porque eu, em todas as reuniões que eu participei no conselho, eu sempre procurei fazer o uso da voz. Existem muitos conselheiros no clube que nunca utilizaram o microfone, votam com seus movimentos, ou não participam, alguns ou são encabulados, outros são gagos. Exato. Se o cara for meio gago, atrás da reunião, porque começa a... O ambiente do conselho ele é um ambiente hostil para algumas pessoas. Sim. Porque tem muita corneta, tem vaia, certas vezes, tem aplauso, tem uma claque.
tanto no Conselho do Grêmio como no Conselho do Inter, tem uma claque que tu, sempre quando tu vai te manifestar, tem algumas manifestações. Daqui a pouco tu não é advogado. Exatamente. Tem tu não medo sabe, de tu tem medo de Sim. falar uma questão mais Vacilar alguma técnica, coisa. vacilar. Então tem pessoas que se sentem constrangidas para se manifestar. E eu tenho procurado me manifestar sempre, mas eu Até um treino. te confesso que até eu tomar a iniciativa de falar pela primeira vez no Conselho, eu demorei. Porque, olha, é uma jaula de leões, assim, o sentimento é esse. Tu tem sido mais aplaudido ou mais vaiado? Não, as minhas manifestações são muito específicas, eu procuro sempre... Perguntar mais, fazer uma crítica construtiva, apontar alguma coisa que pode melhorar, sugerir também. Aliás, para isso existe o Conselho. Para isso que existe o Conselho, para isso que os conselheiros estão lá, né? Para sugerir, para criticar, sempre em prol do clube, do bem do clube, nunca para destruir. Né? E esse negócio de dizer que está indo para o Conselho de Grêmio e Inter e sair para namorar já caiu de moda, né? Sim, há muito tempo já. Acontecia? Acontecia. Conta agora, Rec. Tem lista de presença. Tem lista de presença. Tem cara que chegava depois fazer o cálculo bem certinho dos 90 minutos. Terminou 90 minutos, ou deu jogo ou não deu jogo. O Grêmio agora... Outro jogo. Ou saiu o negócio lá e tal. Saía do motel bem certinho quando terminava o jogo para ouvir toda a repercussão. Que bárbaro. Para pegar o trânsito. Chegava em casa e ainda dizia para a mulher, mas eu só... Que barbaridade. Eu só dificuldade desse time desgraçado. Bravo. Tive que tomar mais um trago no meio do caminho para esquecer essa má atuação. A tecnologia agora... 2 bolas no poste. Tecnologia agora do Grêmio agora acabou isso aí, porque agora tem reconhecimento facial agora nas reuniões. Então tu não precisa mais assinar o papelzinho. Tu tem que ir lá, olhar para a câmera, e aí a câmera te identifica e aí registra a tua presença. E tu recebe por e-mail. Então agora tem... O Bugim falou aqui. Tá Agora, documentado. E tem que ser assim, né? Sim. Tem que evoluir. Eu estou brincando esse negócio de motel aí. Mas diziam isso muito na época. O Lauro quase que vivia com essa frescura, né? Mas tem que participar, né? Aplicar, não adianta. Tem que ir lá colaborar. E dizer, olha, eu acho estranho 18 milhões de obras, cadê as obras? Exato. O Hermínio disse que não houve obra, o Hermínio. O Emídio. O Emídio disse que não houve obra. O presidente disse que o presidente não precisa saber de tudo. Mas nesse volume, meu Deus. Uma coisa Eu falta... diria Milton Leite, meu Deus. Uma coisa é faltar R$5 numa nota fiscal, outra coisa é faltar 5 milhões de um contrato de atleta que passa por vários setores do clube. Eu não tenho competência para analisar isso, mas só voltando um pouco à questão do conselho que nós estávamos falando, nunca participei de uma reunião do conselho com lotação máxima. Nós temos em torno de 325, 328 conselheiros, o máximo foi na prestação de contas, na reprovação das contas da gestão Pífero, que teve em torno de 250 ou 70, se eu não me engano. Então, eu achei muito boa a resolução, foi feita pelo Paulo Rogério, foi aprovada por unanimidade também, onde dá o direito do suplente, que talvez esteja muito mais interessado em participar da vida política do clube, do que apenas alguém que tem um mandato titular que só usa para ter acesso ao estacionamento ou para ter acesso aos jogos. Então, eu acho que isso dá uma oxigenada no conselho. Tu te licencia, tu está apático, tem compromisso, ficou doente, tu te licencia e o suplente assume. Eu acho que... E essas vaias que muitas vezes os conselheiros dão, nos meus ouvidos soa como aplauso, porque quando eu recebo uma vaia de alguém que tem um pensamento antagônico ao meu, no momento que eu sei que eu tenho a razão, para mim é um aplauso. É melhor aplauso. Melhor aplauso. Sim, nossa consciência elogio que que... tem. Aí tu olha pro cara assim e diz, ó, Tu está me vaiando. Exatamente. que isso? Mas Quem eu- és tu? Mas eu Exatamente, digo assim, exatamente. no Grêmio a coisa já foi pior. Depois que nós nos mudamos para a Arena e tiveram algumas eleições para o Conselho, eu vejo assim, que os conselheiros estão mais participativos. Teve uma renovação muito grande no Conselho do Grêmio. Entrou muita gente nova, muitos jovens e o pessoal quer participar. Eu tenho percebido assim, que o engajamento está maior, sabe? O fórum de movimentos está melhorando isso. Exatamente, também, né? isso é uma coisa que é importante. O Fórum de Movimentos meio que deu uma apaziguada nos ânimos, estavam muito acirrados. Vaza sem vazar o que está fazendo o clube. Né? Exatamente, é aquela velha máxima do presidente Rudi Armin Petri, né? Economia interna. Então as coisas estão sendo tratadas lá dentro. Então as coisas, tem coisas boas, tem coisas ruins que são tratadas, enfim. Eu não vou tudo aguentar, é vou ter que dizer tratado uma bobagem, sabe? Porque é véspera de feriado. Aí quando acontece uma vaia no conselho, como está tudo meio apaziguado lá, é uma e tá.
Ah, porque no Maitá ele é uma só. Tá bom. É uma vaia só. Meu Deus. Eu disse que não ia aguentar. Versa tirado, sabe como é que é? Mas o Grêmio em si sabe de onde buscar esses 7 milhões, né? É, O Grêmio sabe. Sim. Que se todos esses meninos derem certo, exato. o Grêmio vai poder diminuir a folha. Exato. O problema é só financiar esse passivo, né? É, porque aí, por exemplo, pode abrir mão de um Michael, de um Douglas, trocar por um Arthur, por um Patrick, por um Jonatas. Aí tu vai, né? O Exatamente. próprio goleiro, se tivesse surgido um grande goleiro, Exato. agora surgiu o Paulo Vitor. O problema, o que eu vejo no Paulo Vitor de bom, que isso aí é fundamental para o goleiro, é que ele é calmo. E ele saber falar não vai fechar o gol, mas ajuda. Ser calmo também não adianta nada, porque daí daqui a pouco é lento. Né? Foram calmo no sentido de orientação. Ele é um cara tranquilo. Né? Ele pegou um pênalti, uma naturalidade aqui, puf, né? E não é espalhafatoso. E outra, chegou ele dando luz alta no Sim. Marcelo Groi. Eu escolhi o Grêmio. Eu quis o Grêmio. Isso foi bom porque o Marcelo Groi teve uma resposta boa, né? Contra o Cruzeiro ele fechou o gol, defendeu 2 pênaltis. Então, né, é uma competição sadia ali dos goleiros, né? Do Grêmio. Quer ver, o Grêmio vai, por exemplo, se repatriar o Iago, lateral esquerdo, e liberar o Marcelo Oliveira, é que renovou o contrato. O contrato é longo do Marcelo Oliveira. O Grêmio achava que tinha que fazer tudo igual fez o ano passado, que ia melhorar. Não, podia fazer 80% que já ia melhorar. Mas aqui não tinha reserva para a lateral esquerda, teve que ficar com o Marcelo. O Maicon parecia imprescindível, ficou com o Maicon. Né? Agora, eu acho que o Grêmio tem um plano de ação no futebol já redondo. O problema é o que cerca, né? Exato. Se botar mais sócio, tem que pagar mais para a OS agora. É escravidão. Tem diversas coisas que tem que resolver ainda, né? Tem que resolver. Mas o Grêmio tá driblando. Mas assim, é que tem uma coisa boa que pouca gente sabe, né? Pela renegociação da questão da Arena, o Grêmio começa a ter resultado, né? Pois é. Então, a informação que a gente tem é que a Arena está superavitária. Então, o Grêmio participa dos resultados da Arena. Então, isso pode dar uma renda extra para o Grêmio também. Pois é, o Vladimir Kelly disse aqui, ele que leu o contrato e leu até o contrato refeito, que nunca vai sobrar nada para o Grêmio em 20 anos. Eles não tem essa de ir baixando valores, como o Beto de Novo tem Hamburgo, que cobrir juros, tem que cobrir os passivos. Que chega na hora H do Grêmio receber o bem bom, diz, não sobrou de novo. Mas como? Não. Isso aí... porque o bom é que o Grêmio não tem a despesa do estádio, né? Isso aí que é muito caro. No Olímpico já era caro e na Arena, pela modernidade, também deve ser muito caro. O Olímpico a gente atravessava a pé em 5 minutos. Mas era um custo, porque era estádio velho, né? Então tinha um custo de manutenção também alto. Né? Não, e o custo para abrir o estádio, né, Recto? Tem que abrir cada um dos portões. Pô, tem portão de A a Z, pegando o alfabeto. A conta de luz é um absurdo. Conta de luz da Arena é um número astronômico. Luz é caro na nossa casa. Porque o gramado tem que ser iluminado, né? Porque tem áreas de sombra, então tem que botar aquelas lâmpadas especiais. Quem passa ali à noite pela Arena vê aquelas lâmpadas. Só aquele sistema custa mais de 1 milhão mês. É caro. Só aquele sistema. 1 milhão mês? Não chega tanto. A conta de luz é um pouco... É metade disso. Não, se botar o aluguel da máquina, a manutenção da máquina, o custo de energia... É meio cartolinha, porque ele era gurizinho lá do Petralha. Aí ele sabe dessas coisas. O Atlético Paranaense... Ó, viu? O Atlético locava o mesmo equipamento, botou gramado sintético dizendo que estava economizando 12 milhões ano, é 1 milhão mês. Acho que exagerou um pouco. Exagerou um pouco. É uma metade disso. Um pouco menos da metade. Não tem ninguém de alguma empresa conhecida. Um pouco menos da metade. Com nota sequencial, nada. Não sei. O problema da Arena da Baixada é complicado também, porque lá teve dinheiro público, né? Lá tem uma briga entre a prefeitura, Estado e o Atlético. Então, aqui foi dinheiro privado. Aliás, lá foi dinheiro público, do Estado e da Prefeitura de Curitiba. Já que elogiamos bastante o Grêmio, aí tem que elogiar o Internacional. O contrato que o Inter fez foi o único decente desses estádios. O único. O Corinthians quebrou o Corinthians. O Grêmio só não quebrou porque teve competência assim, ao extremo e caiu na mão certa do presidente Koff, que refez o que dava para fazer e escapava. Nem vamos entrar muito nesse detalhe. Mas no 7º ano passaria a dar... Sim, mas tem que chegar ao 7º ano, né? O cara tem que ter água para beber, tem que ter comida na mesa, peraí...
Tem que ter jogador. É uma nova mentalidade. O clube tem que se adaptar a essa nova realidade, né? De um estádio em que a gestão é compartilhada. A gestão é de uma empresa privada, né? Então, é uma nova realidade. É. E o clube tem que se adaptar a isso. Né? E tem que fazer. O Grêmio, a rigor, teria que fazer um negócio por dia. E aí que eu critico o marketing. Tinha que ter um intercâmbio com a arena, sei lá, alguma coisa tinha que. A viver só de patrocínio e de sócio. Aí... Não, e daqui a pouco, né, Rec, o marketing do Grêmio poderia ter realizado com os jogadores algumas ações que eles realizaram. O Douglas lançou a sua cerveja, o Pedro Rocha tem a sua marca, tem o seu boné. Ações que o próprio clube poderia ter tomado a iniciativa, não terceiros que chegaram nos atletas para oferecer, ó, que tal isso? Isso faz a diferença. E aí está o tal do direito de imagem. Exato. Que os clubes, sabendo do potencial do momento de cada um, né, com as suas características, Não, dá explorar isso. A cerveja ia ficar meio estranha. Ia tomar corneta. O Grêmio mesmo lança cerveja de um atleta que tinha fama. Ia tomar corneta, mas o Grêmio, assim como o Internacional, tem parceria com a Ambev, no movimento Futebol Melhor, para aumentar o número de sócios, que dá o quê? Desconto para comprar cerveja. O Thiago está dizendo aqui que o Douglas é produto de barba e de... Sim, tem também produto. Também, mas tem cerveja. Tem cerveja. Você está dizendo que não é cerveja. Cerveja nós lançamos aqui, seu Thiago. Maestro Pifador, acho que é. Exato. É isso aí. Lançamos a cerveja. Não bebi A ainda. cerveja não provei é ainda, maestro. mas maestro. Eu cerveja fui é à venda maestro. no Zafari. O gerente do Zafari era garoto propaganda lá, porque ele disse assim, olha lá, não vai levar do Douglas? Deve ser boa, você mostrou provar. a caixinha ali, bem bonitinho. Não, e a camisa, por exemplo, do Pedro Rocha, que o seu Gessé trouxe aqui no Anota programa. mais um aí, seu Gessé. Isso é ação de Anota marketing. mais um aí, seu Gessé. Isso é ação de marketing. É usar o jogador, que é Aí o teu sim. ativo, para gerar dinheiro. Mas não, os clubes deixam que o Jesse James, que é muito inteligente, chegue lá, ó. Seu Rec, o que o senhor acha de fazer uma campanha assim? Vamos lançar uma cerveja? Vamos lançar uma camisa Eu desse nunca me esqueço dos case? bonequinhos de borracha, quando a gente era criança, dos jogadores de Grêmio de Internacional. Os mini craques. Ele craque. Não, mas os mini craques eram com a Copa do Mundo, Copa que eram do Mundo, umas coisinhas assim. Não, eram uns bonequinhos assim, com a carinha parecida, com a perninha parecida, a camisetinha, tudo. Era bem interessante. E de borracha, né? Em tudo que era casa que a gente chegava, tinha a identificação do time que o dono torcia, porque estava em cima da televisão ou da geladeira. Tu vendeu o produto que tu utiliza, o Douglas, essa febre agora dos homens usando barba e tal, que deve ter falido a Gillette, Mach 3, essas marcas que eram muito utilizadas para ficar com o rosto que nem esse rapaz aqui, Nem rosto tão de bonito, criança, nem tão- de bebê. Então, Ele o cara usa toma um pompom. trago. O Douglas toma um trago, vende a cerveja com o nome dele. O gremista já gosta do perfil dele. Um camisa dessa tem o perfil do torcedor gremista, já cria essa Agora tem uma semelhança. situação- Compra a cerveja dele, ele bota o dele no bolso, o clube ganha uns royalties. Agora, Tá em casa. eu anunciei, inclusive, no Cadeira Cativa, lá da TV Guaíba, o Edgar Schmidt, a cerveja do Grêmio e do Internacional. Foi um fracasso. Sim. Sabe por quê? A cerveja não era boa. Era ruim a cerveja. O Gambá é exigente, né? Claro. Não adianta ser cerveja famosa. Não. Tem que ser boa. Tem que ser boa. mas E aí hoje- tomava um laço das Não outras. adiantava ser do clube. Mas Mas não hoje, dá com para as tomar essa cerveja que tu anuncia. Pô, mas é do teu time, o que é que eu faço? Mas hoje, com as artesanais, se criou um novo mercado que não Sim, existia na época, Sim. né? Os clubes O podem Ramiro explorar. Bucho faz cerveja boa aqui em Canoas. Exato. O Wilgo Vink. O Wilgo Vink faz cerveja boa aqui. Não, tem um mercado grande aí. O Wilgo Vink sabe quais as cervejas que ele lançou, né? Não. Mazembier, Mas enfim, 1903, Tem a Kidiaba. Que Diaba. que espetáculo. É só pra sacanear. Ele não quer gatinho. Ele lançou a Penta também. Eu recebi todas ao vivo aqui. Sim. Criou a corneta comercial, né? A corneta comercial é essa. Corneta cervejeira. Não, tu vai corneteando, tem um amigo meu, o Omar, vou mandar um abraço para ele tem uma lancheria e o X dele é o X Portalupe. Aí ele me comentou, se o Inter fosse para a segunda divisão, era para eu ajudar ele a montar no cardápio dele o X Vitório Pífero. Aí eu disse, por que o X Vitório Pífero? Sem sal, vai o dobro de queijo, mas não sente o gosto. Faz uma série de Pessoal comparações. criativo, né? Não, criativo. Pessoal é criativo. Ah, marketing da Só corneta. vende o X na segunda-feira, só na segunda. É isso. Ou do Vitória Pífero. Que espetáculo. Não, mas tem estabelecimentos nessa linha, que eu fui no Espírito Santo, em Vila Velha. Amém. É Eu o- sempre falo Espírito Amém. Santo, eu digo amém. Amém. porque sabe como é. Tem o Convento da Penha lá Isso. também, dá pra...
Terra do Pedro Rocha. Terra do Pedro Rocha, sim. Tem a moqueca capixaba que ele fez. Nós comemos ao vivo. Comemos aqui no preliminar. Sabia o seu Gessé? Fizeram ao vivo aqui na Free Gold aqui? Não, tem que ser na panela de barro. Tem que ser na de barro, tá. Eles trouxeram tudo lá do Espírito Santo e o pessoal do bairro onde ele se criou, todo mundo se comunicando, dando os apelidos, dando o nome dos amigos do seu Gessé, estavam vendo pelo Facebook. E ele trouxe 2 chefes de cozinha para lançar o prato aqui. Espetáculo. Mas nessa linha de culinária linkada ao futebol, lá tem o Gol Burger, que aí tem o hambúrguer do Rogério Ceni, que é um hambúrguer de frango, sei lá eu qual que foi a ilação que eles fizeram. Tem o do Fenômeno, que tem 3 carnes, porque também é gordinho, enfim. Então, esse é um mercado, por exemplo, que aqui não é explorado. Maurício, como é que está Goiás e Paraná? Vamos trabalhar um pouquinho com essa conversa mole aí, não vai... Vamos lá, né? Atualizar, hein? Bom, em termos financeiros, o Inter não fala em hecatombe, né? Sim. Não tem grandes dívidas, parece que conseguiu o presidente administrar as dívidas mais urgentes, mas apareceu o rombo do passado, que não pode passar uma borracha em cima, como muitas vezes se fez, né? Algumas e despesas de repente até tem explicação, anterior, né? Tem até explicação. Sim, daqui a pouco diz, olha, nós tivemos práticas de... Revela, fomos incompetentes, eu tenho como provar onde eu enfiei esse dinheiro. Foi mal investido. Foi mal investido, tem papel lá sim. Sim, daqui a pouco pode não ter sido de má fé, mas sim por mau negócio. Ou má gestão, né? Má prática, sei lá. Exato. Agora tinha o portal da transparência, uma vez discuti até com o Sandro Farias e tal. Ele disse, olha, não sei o que está publicado lá, eu quero ver o que vai acontecer. E agora... Juventude está perdendo uma posição, porque o Paraná está ganhando fora de casa com gol do Alemão. 1-0 o Paraná contra o Goiás. Antigamente a gente dizia, a perigo o Argel. Já foi o Argel. Já foi o Lisca. Saiu ele e o também. presidente. O Lisca também. O Lisca já foi também. O Lisca é doido, né? O Lisca, na hora que eu fiquei sabendo a notícia, sábado passado, que ia decidir com o Atlético Mineiro, disse, mas que diabo? No dia do jogo, né? Aí mandei, o que houve? Ele disse, não houve nada. Deram um treino à revelia, eu reagi. Deve ter sido do jeito dele. Né? E ele disse, mas eu não dei porrada no auxiliar. E aí ele imediatamente me mandou a nota oficial. E mandou para todo mundo. Ele tratou de redigir, porque ele não sabia que ia sair essa versão da porrada. Mas ele pode não ter dado uma porrada, ter dado um pontapé. Ele não mentiu também, né? Vai saber. Até hoje o Klemer não admitiu que pegou pelo pescoço lá o William, lá em Caxias do Sul. O Klemer, eu me envolvi num incidente, 15 minutos antes a briga do Klemer com um motoqueiro ali na Cidade Baixa. Eu não sabia que era o Klemer, só vi o Klemer ali brigando. Aí eu só vi o motoqueiro sendo atordoado. Imagina, o cara treinou a vida toda dando tapa em bola, dando soco em bola, veio um capacete, pensou que era bola e deixou o motoqueiro atordoado na Cidade Baixa. E eu, 15 minutos depois, tentaram me assaltar no mesmo lugar. Daquela esquina eu não passo mais. A esquina da Lime Silva mas com o Klemer não foi briga de trânsito? Foi briga de trânsito. Mas ele não foi assaltado. Não. Ele achou que ia ser assaltado, né? Ele disse que pensou que o motoqueiro ia assaltar. E aí deu uma beba no cara? Deu de capacete tudo. Ele deu no preparador físico, pegou o William pelo pescoço, então são 13 episódios, e o Klemer sabe que tem que se corrigir, né? A pessoa sempre esse sabe. Episódio da briga do trânsito, não justificando ou defendendo ele, fazendo um paralelo com a vida profissional, o teu companheiro fica com receio de... Né? Aí tu vai para a concentração, teu companheiro de quarto é o Klemer, que bateu o brindo do outro companheiro uma semana antes. Tu vai dormir como? Tu vai dormir como? Ué, esse cara é louco, vai entrar aqui dentro. Aqui. Tem que cuidar. Bom, Jesse, o futuro do Internacional, subindo, o Inter está preparado para subir, você vê o Internacional melhorando a ponto de convencer, o Internacional já tem uma estrutura de time, né? O Guto Ferreira é o técnico que você acha que pode dar uma boa resposta, mesmo sendo numa primeira divisão? Olha, eu fiz algumas críticas ao Guto, ao Melo, porque na posição que eles se encontram, os resultados não vinham, a crítica é uma coisa normal. Mas reconheço também que as adequações e as modificações foram bem positivas para o clube. Acho, sim, que nós estamos montando uma base nova, uma boa base para o retorno para a Série A. E, obviamente, precisamos de algumas contratações pontuais para reforçar o grupo. Hoje, teríamos um time, sim, para estar na Série A, não na parte de cima da tabela, brigando para não cair de novo com esse time que nós estamos, mas eu acho que com o tempo de entrosamento,
rever alguns jogadores que estão no plantel e algumas contratações do mercado da bola, eu acho que fazemos uma boa frente em 2018. José Vicente Contursi. Vamos lá, Rec. O Pedro Rocha realmente faz menos falta do que se fosse o Luan? A reposição para o Pedro Rocha em quantidade, ninguém duvida. Sim. Fernandinho, Everton. Arroio, Everton, meu Deus, até o Batista para botar ali. Eu acho que acabou saindo. A saída do Pedro Rocha não foi tão traumática como seria a saída do Luan, né? Tu tem razão. Tem o Everton, tem o Fernandinho. Acho que o Grêmio está muito bem servido para a posição do Pedro Rocha, né? Era um grande jogador, né? Fez os gols decisivos na Copa do Brasil. Mas eu acredito que... Será que se o Luan saísse, o Bolanhos não ia se aquietar? Difícil, né, Rec? Porque ele gosta de ser protagonista, o filho do presidente disse Mas aqui. o problema do Bolanhos é a cabeça, né? Cabeça fraca, né? Era cabeça fraca. Se atrapalhou, cabeça fraca. É complicado dizer. E realmente, Bolanhos, acho que o Grêmio tem que virar essa página aí e olhar pra frente agora, porque a gente vai ter esse enfrentamento agora contra o Botafogo. O Bolanhos ainda tá dando polêmica aí, os caras espalharam gravação. Enfim, mas isso já passou. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o Pedro Rocha. Qual o custo dele pro Grêmio e o valor de saída? Eu não tenho esse Parece que o Grêmio tinha 100% dele. 100%. Era 100% do Grêmio e o dinheiro foi todo pro Grêmio. Tanto é que essa empresa aí do interior, Diadema, o clube, Diadema. Tá alegando que tem uma 30%. porcentagem, Mas isso aí tem que ver o contrato. Não, o contrato nós lemos aqui. Tinha que se habilitar. Tinha que se habilitar até de uma data. 2015. Exatamente. Isso Até 31 de dezembro de 15. Exato. O Grêmio não vendeu até ali. Exato. Aí não tem direito. E o clube formador, 5% do clube formador, então... Bom, aí pode ser que ele possa... Aí pega parte o Diadema. Mas aí Eu acho depende que da aí- negociação, Depende, às vezes é o próprio clube que está comprando, paga o valor e ainda Exato. paga o mecanismo de Sabe que o solidariedade. clube formador, a maioria das vezes o clube formador não está nem contratualizado, é normalmente o segundo clube que te deu mais uma garibada, que é o que leva os 5%. Que é quem Mas formaliza quando- o... Saiu 2 ou 3 ou 4 jogadores de Grêmio de Internacional que foram formados em clubes de bairro aqui em Porto Alegre. Exato. E ganharam dinheiro. Mas Ganhar que diferente de outras funções, o mecanismo de solidariedade, o clube tem que requisitar o pagamento. Exato. Se o clube não acionar as partes, eu tenho um percentual Fica todo disso, mundo quieto. todo mundo fica quietinho. Não vou chegar e te dizer, eu te devo 2 milhões, te devo 1 milhão. Eles ficam quietos. Mas o Rec, eu acho que, na minha opinião, tu falaste do Fernandinho e do Everton, aí do Arroio. O Arroio a gente não sabe, né? Mas O Arroio é uma incógnita, né? não vai ter tempo até Vai o ter final do ano. tempo, você está se recuperando de uma fratura no nariz. Eu acho que o Everton, eu tenho grande esperança no Everton. Para mim, eu acho que tem um grande potencial esse jogador. Eu me lembro do gol que ele fez contra o Palmeiras lá na Arena, Allianz Arena. Lá, que Ali foi o gol do Ali foi o gol do título, né, que nos classificou. Então, o Fernandinho, olha, eu tô mordendo minha língua, o Fernandinho, que eu criticava muito, né, mas está surpreendendo, tá jogando bem. Enfim, acho que estamos bem servidos, Rec. Acho que Sabe que esse tamo jogador bem. falou, mordi minha língua com o Fernandinho, e ele sabe que ele tem que jogar com esse empenho, com posicionamento, Exato. porque ele não tinha uma função. Não tinha. Ele Ele entrava no segundo tempo meio peladeiro, é. assim, ia no fundo, dava o pé de ferro ele não ganhava. Exato. nas Dava divididas. contra-ataque para o adversário. Exatamente. Isso aí não dá, né? Futebol não dá mais para ser assim. Exato. Ele ia acabar sendo mandado embora de novo. E ele é caro pro Grêmio. É. Ele veio pro Grêmio com um valor muito alto de aquisição e o salário dele é muito alto. Ia ser mandado embora desvalorizado. O custo-benefício dele pro Grêmio estava sendo muito alto. Estava sendo baixo, aliás. Não tinha retorno. Sabe que, acho que até que ele tem que renovar. Em 2014, quando o presidente Koff e o Filipão foram buscar o Fernandinho, o Grêmio sentiu que tinha uma possibilidade de ser campeão ali, porque ninguém queria ser campeão. Aí o Grêmio, se eu botar esse cara mais e tal, vou dar uma tacada para ver. Ele veio dos Emirados? Né? Não, veio Dos Emirados? do leste europeu. Não, acho que dos Emirados. Fernandinho, puxa vida. Acredito que dos Emirados. Até confirma pra gente aí, Maurício. Acho que veio do Al Ahly, eu acho, de um desses clubes aí. E aí vem a desconfiança junto, né? É. Aliás, por falar em desconfiança, o Nilmar tá jogando bem no Santos? Eu não ouço falar no Nilmar. Também não... Nem sei se está Fernandinho jogando. veio do Al Jazeera. Al Jazeera. Al Jazeera, Jazeera. time do Abelão. Abelão manda no Al Jazeera. Manda. Sheik Abelão. Achei que é Abelão. Por falar em Abelão, o Abelão está no Fluminense, que não enviou um advogado numa ação trabalhista do Lever Cup
foi considerado réu confesso, tem que pagar agora 2.800.000 reais. Revelia? Pô, e o presidente do Fluminense era advogado e dos bons, né? O ex-presidente. Deixa eu entender essa notícia. O técnico do Santos... O Levir estava exigindo direitos trabalhistas na justiça que ele teria do Fluminense. E o Fluminense não mandou o advogado para se defender. Revelia. Foi considerado... Que loucura. Mas isso é de um amadorismo. É complicado. Contratar advogado flamenguista. Só Pode, isso só pode. aí- Não, essa aí não, Jéssica. O Fluminense foi tratado como Por réu favor. confesso, tem que pagar É, 2 mas milhões assim, ó, e eu 800. acho que Tem tem coisa um estranha prazo, nesse tem futebol. que ver quando é que foi a audiência, porque tem um prazo para justificar. Daqui a pouco o advogado teve um problema, perdeu o voo. Pode reverter ainda. É, daqui a pouco pode justificar a Tem que ser ausência. boa essa justificativa. Tem que ser Ele boa, foi- tem que ser boa. O Fluminense foi notificado em março dessa audiência e não loucura. enviou o advogado. Tá, mas tem uma situação seguinte, 2.300.000 para o Levir. 2.800. É um cafezinho É um para mim aqui no cafezinho. bar da UPA. Não, mas o Fluminense está numa crise financeira. Sim, mas para o Levir não é grande dinheiro. Não é a primeira do Fluminense, é uma falha jurídica, mas é uma falha administrativa também, Sim, gravíssima. O jurídico, é. Então não é... algumas falhas que acontecem no internacional, chegam a 90% dos clubes brasileiros. É difícil um clube hoje, no futebol brasileiro, que tenha 100% de eficiência, tanto na administração quanto O financeira. Grêmio atrasou a multa do Kleber, por exemplo, né? Teve um problema do Kleber, que já Tinha foi 30 dias de prazo, foi passou do prazo. Foi contornado. Parece que o Grêmio fez um acordo ali e diminuiu a multa, né? A multa que era para ser um valor, agora baixou um pouco Do Kleber? do Kleber, né? E alongou de novo o prazo. Alongou o prazo e se reduziu a multa, mas tem que pagar a multa. Olha aqui, ó. Infelizmente. Sim, a multa... Vai ser pago, mas um Sim. valor menor. É, um valor menor. e pedalado. E ficou- Pedalado, É, isso. Ele ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro em cima da Ganhou, incompetência sim. de alguém do Exatamente, Grêmio. exatamente. Olha aqui, ó, isso é um dado surpreendente, claro, que ele jogou muito poucos jogos. Mas não é possível. O último gol foi dia 28 de abril de 2016 ou 17, Thiago Lopes? O último gol do Neymar foi contra o Al Shabi, em 28 de abril de 2016. Ele não joga desde lá. Não, ele está jogando, está treinando. No Tá Santos treinando, ele mas jogou não- alguns minutos em alguns jogos. Então faz 1 ano e 5 meses que o Nilmar não marca. Ele não faz gol. 17 meses. Ele tem quanto? Para um jogador É. Ele tá com espetacular. 31, Quase 500 dias. 31 anos, qual é a idade dele? Qual é a idade dele? Acho que 32. tem 32. 32. 33, então já fez 33. 33. É. Mas 1 ano e 5 meses, ele jogou muito pouco, muito pouco. Teve alguns problemas. Já que a gente está falando do noticiário internacional, que acaba envolvendo esse gol do Nilmar, a FIFA vai remarcar o jogo da África do Sul e de Senegal, porque nesse jogo estava um auxiliar, se não me engano, de Gana, e ele era considerado suspeito de manipular resultados, foi banido do futebol e como ele estava nessa partida, o jogo que já foi realizado, foi vencido pela África do Sul por 2-1, será novamente realizado para não se ter dúvida. Tem mexe em tudo que é lugar. Se for por isso aí, tu vai ter que rever todos os campeonatos do planeta praticamente. Os bookmakers estão espalhados por todos os cantos. Parece que tem. Eu vi África essa do Sul notícia. e Terceira Senegal. divisão da Parece que tinha Malásia, envolvi- segunda divisão da envolvimento Coreia. com aposta, parece. Ele era acusado de manipular resultados, Sim. envolvido apostas. óbvio. Jesse, e até pode ser também para o José Vicente Contursi, profissionalização. Existe um profissional em cada área, a coisa é já bem feita nos clubes de futebol. De janeiro para cá isso mudou no Internacional. Como é que chega no conhecimento de vocês, conselheiros? E no Grêmio também. O Grêmio tem o conselho de administração, tem as comissões, tudo certinho. Estou falando lá dentro do clube. Né? Pagamentos, contas, passeio dentro do estádio, exploração do turismo, as coisas funciona isso. Olha, eu particularmente, é a primeira gestão do clube com o... Divisões de base, que são as meninas dos olhos de ouro. É a primeira gestão com o conselho de gestão, né? Que é uma maneira diferenciada de se trabalhar. Então, acho que para o presidente é mais fácil essa subdivisão de tarefas com seus vices e a reestruturação do organograma do clube. Obviamente, a eleição foi ano passado, cada candidato tinha uma proposta de gestão, alguns com um CEO, alguns com um gerente executivo, alguns com... que o clube tenha uma permanência de uma comissão técnica permanente, que seja
para não ter a transição de uma gestão para outra, enfim. Então, o Marcelo Medeiros, pelo que eu percebi, ele está procurando manter a estrutura que foi aprovada pelos sócios e que o Conselho entrou numa unanimidade de que é importante, que é a questão do Conselho de Gestão, para não ser algo centralizador, onde o presidente dá o carteiraço, o canetaço e manda. Algumas pessoas ainda permanecem no clube há muito tempo. Eu escrevi um artigo para 0 Hora semana retrasada, falando de gestão esportiva, porque alguns clubes, eu nunca vi no Inter esse interesse de incorporar a gestão esportiva como uma aresta na organização do futebol. Tem a gestão orçamentária é uma coisa, a gestão administrativa é outra. Vou citar nomes, não fazendo críticas diretas, tá? Hélio Carraveta, Jorge Macedo, são pessoas que passam da gestão. Na base, cito o Jorge Andrade, profissionais super competentes, renomados, têm história, têm título, mas quando tu começa a renovar o mercado de trabalho com novos profissionais, tanto profissionais que cursam mestrados no exterior, pós-graduações na área do esporte, tem a Universidade do Futebol em São Paulo, que qualifica os dirigentes, e tu não consegue oxigenar o clube trazendo essas pessoas, deixando as mesmas pessoas com o futebol eficiente que ganharam em outros tempos, tu trazer essas pessoas de volta para o cenário e manter essas pessoas sem abrir o espaço para o novo, aí que entra o declínio da gestão esportiva. Porque tu te estabiliza, porque tu chegou no ápice, e aí entra aquela situação de chegar numa época de eleição, as pessoas, ao invés de propor, os grupos, os movimentos, ao invés de propor novos dirigentes, acabam querendo propor novos comandantes. Eu acho que aí começa a estar errado. A profissionalização entra no seguinte sentido. Nós temos 350 conselheiros dentro do Conselho Deliberativo. Tem pessoas que trabalham na área do futebol, pessoas que estudam na área do futebol e estão fora da gestão do clube, por motivos políticos, enfim. Mas aí tu coloca um administrador no marketing, aí tu coloca um advogado no futebol, tu não está sendo profissional. Tu está agradando o companheiro, tu está agradando o parceiro de eleição, talvez, ou tu está querendo compor uma maioria dentro do conselho, que não é antiético, não é injusto, mas fica semelhante à Câmara dos Deputados. Porque tu não pega a melhor mão de obra que tu tem dentro do teu conselho. E eu cito vários movimentos, que todos os movimentos têm pessoas competentes na área do futebol e muitos têm pessoas muito incompetentes. Então, se tu fizesse uma sinergia entre todos esses que almejam chegar à presidência do clube, nós teríamos um clube campeão de tudo novamente. O Contursi responde logo depois do intervalo comercial, mas antes eu quero dar um recado. No mês do Gaúcho, a Ubra TV está com uma promoção especial que vai dar um baita presente para um telespectador. Quem conta mais para a gente é o amigo Edson Dutra, dos Serranos, que também é apresentador aqui da Ubra TV. Confira o recado do Edson. Alô, amigos telespectadores, vocês querem ganhar um presente da Ubra TV nesse mês de setembro, o mês dos gaúchos? Participem da promoção Coisas de Gaúcho. Concorram a uma estadia com tudo pago para ti e acompanhante no Vila Ventura Eco Resort, uma das belezas do nosso estado em Viamão. Envie-nos uma foto de vocês fazendo algo pertinente ao gaúcho para o nosso e-mail ou acesse a promoção pelo Facebook. O regulamento está à sua disposição no site Coisas de Gaúcho, uma promoção da Ubra TV com o apoio do Vila Ventura Eco Resort. Participa-te! É isso aí. Já voltamos. Daniel Molo, Rádio Mitre e o desabafo do argentino. Opa! Sepan que están empatando con Venezuela en la cancha de River. Le estoy insuflando algunos nombres propios para que se te erice la piel, carajo. Le estoy insuflando algunos nombres propios para saber que la Argentina no puede estar penando en la clasificación, la puta que los parió. Le estoy insuflando algunos nombres propios para darse cuenta que esta es la cancha de River y que hay un país paralizado tratando de esperar el triunfo de la Argentina. Ahí viene para cabecear Pasarela. Ahí viene para cabecear Gallego. Ahí están Batistuta y Kempe en el área grande. Por honor y a estos nombres, por allí aparece Palermo. Respeten esa camiseta que le usaron esos pedazos de crack.
Estos nombres propios, aquellos hablaban, no tenían ningún problema de no hablar con la prensa, ¿eh? No puede ser que la Argentina no le gane a Venezuela. A ver si con estos nombres propios se te puede parar, por el amor de Dios. Respetá la camiseta argentina. Respetá que no podemos estar penando en no saber si vamos a ir al Mundial o no. Y después se enojan, carajo. Enójense, no tengo ningún problema. Enójense. Antes de enojarse hay que tener un poquitito de vergüenza que no se le puede ganar a Venezuela. Estamos en el minuto 45. La ponen en el medio para que la venga a jugar Pastore. Pastore pensá en Ardiles. Ataca Venezuela, la última corrida de Venezuela. La última de Venezuela, no puede ser. Hay un tiro libre. No, la puta que los parió. Mirá el tiro libre. Mirá el tiro libre. El tiro libre para Venezuela. Se van a jugar 5 minutos más. Pasarela, Tarantini, Ardiles, Gallego, Kempes. La Argentina tuvo un jugador que se llamaba Kempes, pecho frío. Auseman, Luque, me olvidaba de Luque, que a pesar de ser de ellos, siempre fue crack con la camiseta de Argentina. Piensen un poquitito más acá en Pumpido. Piensen un poquitito más acá en aquella selección que tenía Pumpido, a Olarticoechea, que tenía a Brown, a Ruggeri, que tenía a Garré, que era un tronco bárbaro, pero que salió campeón del mundo. Piensen en Justi, en Batista, en Maradona. Piensen en aquellos jugadores que no dieron, en Maradona, dije, a ponerse de pie, a limpiarse la boca cuando hablamos de Diego. Argentina no le puede ganar a Venezuela. ¿Qué me importa si Bilardo era mejor que Menotti, si Menotti era mejor? Pero sabían cada uno lo que querían jugar. No venían con estos experimentos, no venían con este juego chino. No venían con esto que hacen que acá haya 70.000 personas enmudecidas. Hay algunos chicos llorando, que no saben si van a poder ver el próximo Mundial. Hay algunos chicos que le dicen al viejo papi, ¿por qué Messi la rompe en Barcelona y acá no? ¿Dónde están los jugadores que se ponían la camiseta de la selección argentina y te mataban? Como el más grande de todo, lávense la boca para hablar de Maradona, ¿Qué mierda? Ahí viene Pastore y lo va a ganar con Pastore, no. Lávense la boca cuando hablan de Maradona. ¿Qué mierda me importa la vida particular de Maradona, la vida privada de Maradona? ¿Quién no tiene un pecado en la vida? Respeten a ese hombre que con la pierna hecha mierda se ponía la camiseta de la selección argentina y nos llenaba de orgullo. Respeten al más grande jugador de la historia, al hombre... Não, começou a mentir, vamos cortar então. Que desabafo, A hein? história, não. Mas foi um desabafo, meu Deus. Palavrão. Eu nem sabia que tinha tanto palavrão, eu só Meu ouvi Deus. um pedaço pra frente, quando ele falava do Maradona. Eu achei que o máximo que ele ia falar era aquele último. Que loucura. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786 e também no endereço tradicional na José do Patrocínio 381-385. O presidente Pífero não foi na reunião do Conselho. Andou para o Conselho Deliberativo do Internacional, mas mandou uma carta para 0 hora, dizendo que vai se defender até as últimas consequências. No entanto, o presidente podia ter ido já se defender lá no Conselho e dar explicação para os conselheiros, muitos deles que o elegeram, que acreditaram em tudo que ele poderia fazer pelo Esporte Clube Internacional. Agora, presidente, pode ser tarde, né? Pode ser tarde. A gente tem que saber com quem se cerca, o que se passa no clube, porque o presidente já tinha se manifestado antes, dizendo que o presidente não precisa saber de tudo. Ora, bolas, chega de amadorismo, né? Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir e CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite, não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre, sempre no mesmo lugar e sempre com a melhor qualidade possível, quase inimaginável. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378.
Insulfilme, filme PPF de poliuretano é a proteção invisível para a lataria do seu carro. Na Insulfilme, você tem a possibilidade de proteger aquele seu carrão, aquele carrão que faz trilhas ou viaja muito pelas estradas esburacadas, pois a Insulfilme tem a solução. Protege capô, espelhos, para-choques. Filme com proteção UV, não altera a estética do carro, material transparente que mantém sempre a originalidade sem repinturas. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp 99969 2190. Fale com a Natália. Desentupidora Rilson. É isso aí, não dá para ficar tapando o nariz. Atendimento 24 horas. Ligue 3248-7809. Chama a Desentupidora Rilson e resolve essa encrenca. 997-736580. Desentupidorarilsul.com.br. Atendimento residencial, atendimento para empresas, condomínios, tem frota própria, desconto especial para quem disser que viu esse anúncio aqui no nosso Cadeira Cativa. E agora um anúncio imprescindível, né? A Pé de Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, bem espalhadas, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares, bem-estar, todos de primeiríssima qualidade, qualidade superior. Acesse o site pdapoio.com.br e faça sua compra online. Ficou faltando a tua resposta. O Grêmio já está profissionalizado a contento? Rec, o Grêmio já está profissionalizado. O Grêmio tem um conselho de administração político eleito pelo associado, né? E tem em cada área estratégica do Grêmio há um executivo profissional remunerado para tocar o dia a dia do clube. Na área de marketing, na área de futebol, na área financeira foi apresentado um CFO, né, que é o Chief Financial Officer, na última reunião do conselho. Na área de futebol não era o Espinosa? Não, tem um executivo. Ah, tem o Zanota. Zanota, exatamente. Gustavo Zanota, né? André Zanota. Tinha dois, no caso. Exatamente. É o André Zanota no futebol, o CFO, que eu não me recordo o nome, foi apresentado na última reunião, é novo, ele era um executivo do Terra, do portal Terra. Tem o Carlos Amodeu, que é o CEO do clube, que também é profissional. O executivo de marketing, que é o Beto Carvalho. Acredito que sejam esses os profissionais. Então, cada área do clube tem um profissional remunerado. Então, assim, temos um conselho de administração político. Não funciona, tem como demitir. Exatamente. Não tem apadrinhamento. Exatamente, não tem apadrinhamento. É por meta. Tanto é que foi trocado recentemente o CEO do Grêmio. Tinha o Gustavo Zanchi, que saiu, não sei por qual motivo. Não sabe se é pela bronca do Kleber. Se é pela bronca do Kleber, se ele tinha outra proposta do mercado, mas enfim, temos profissionais remunerados, acredito que com metas, com alguns incentivos, né, que o mercado paga, que o Grêmio também se adapta, e temos também uma diretoria política, que dita as políticas para os executivos aplicarem no dia a dia do clube. Então, funciona mais ou menos assim no Grêmio. Então, acredito que o Grêmio já esteja muito profissionalizado, muito. E com a gestão da Arena ainda, acredito que tem que se profissionalizar mais se o Grêmio vier adquirir a gestão da Arena, porque vai ter que ter um expertise para gerir o estádio. Claro, e um estádio moderno. Grana. Exatamente. Então, acredito que vai ser mais um desafio para o Grêmio. Então, por enquanto, acredito que o Grêmio está muito bem estruturado no seu organograma profissional. Quem está muito bem é quem está em casa com a Frigigold, né? Pode fazer qualquer tipo de alimento sem culpa, não precisa colocar óleo. Tem gente que acha que o óleo é que dá sabor para a comida. Não, o que dá sabor para a comida é tempero. Tanto é que os supermercados todos estão investindo em grandes prateleiras com temperos, cada vez mais se aprofundando nesse aspecto para dar sabor para a comida. Então não estrague a comida. Use a Frigigold, que dispensa qualquer utilização de óleo. E mais, também dispensa material de limpeza. Só um papel toalha está pronto, está limpinho. Então faça um cálculo de quanto você gasta disso por dia, por semana, por mês, por ano, por 20 anos. 2 anos de garantia. Quanto mais Frigigold compra, mais descontos ganha. Compra 1, 2, 3, 4, quantas você quiser e vai ganhando descontos progressivos. Confira mais. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível?
melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Pode ser segunda-feira. 4003-4220. Alguém está querendo fritar o presidente Pífero numa Frigigold? 4003-4220. E sem óleo ainda. Aí não dá. É isso que ele está dizendo, não é isso? Palavras do presidente Pífero. Está em curso uma tentativa de divisão política, caça às bruxas e assassinato de reputações no Inter. Ele faz algumas citações... Mas é porque não houve nada, né? Não sumiu dinheiro de construção. Antes ele disse que o presidente não precisava saber de nada. Agora ele diz que estão destruição de reputação. Eu destruo minha reputação a cada dia se eu for pior. Se eu for omisso. Se eu for outras coisas, né? Que eu não sei se é o caso. Ele faz até de certa reputação, a gente só termina a reputação para cima ou para baixo quando morre. Até no leito de um hospital, tu pode dizer alguma coisinha que possa te desabonar. Tem um outro trecho interessante aqui, Rê, que ele fala que grupos políticos partidários que misturam nosso símbolo a símbolo de partidos querem nos dividir e falam em caçar, varrer, perseguir e expulsar colorados. Você está falando em relação ao povo do clube que dizem que é ligado ao PC do B, como é que é, o Partidão também. Eles são, realmente. Pois é. Tem influência política no Conselho do Inter? Não tem Então, nada de... Política partidária? E só Tá, para mas o que tem a ver isso com o dinheiro que desapareceu? Não sei. Diz ele que até o momento não teve acesso aos documentos da dita auditoria, segundo ele, palavras do presidente Pífero. E ele, em outro trecho, diz que acredita que deveriam ser conselheiros mais experientes, que a comissão deveria ser formada por membros do Conselho Consultivo, que muitos destes têm mais de 30 anos de conselho do clube. O que o Inter fala, o que o presidente fala e que muitos falam no Inter, é que tem muitos conselheiros ligados a políticos diretamente, que trabalham em gabinetes, que trabalham em campanhas políticas e tudo mais. Isso é outra coisa que o Inter vai ter que resolver. Agora, esse negócio foi feito por uma consultoria externa, né? Agora tem um grupo de colorados que são graduados que vão analisar. Não são esses que o presidente está dizendo. Segunda-feira, se o presidente Pífero quiser ter acesso, ele como sócio, ele pode, segunda-feira, no departamento jurídico e ter acesso à auditoria. Será que ele não vê que pode ter sido traído antes? Não pelo novo conselho? Não por novos conselheiros? Por conselheiros ligados a grupos políticos? Será que ele não pode ter saído pelos seus próprios pais? Será que não? Ou fogo amigo, o famoso fogo amigo. Será que ele não foi pouco vigilante? Tanto é que o Inter foi para a segunda divisão? Bom, até amanhã.